Você sabia que pode criar cenas dignas de cinema no Blender? Veja como renderizar o carro do Ayrton Senna em uma composição cinematográfica incrível. Curioso para descobrir como? Nesse vídeo vou te mostrar passo a passo como transformar suas cenas no Blender em verdadeiras obras de arte cinematográficas. Prepare-se para uma surpresa, vou revelar um truque especial que vai elevar suas habilidades no Blender a um outro nível. E o melhor de tudo, você verá o carro do Ayrton Senna como nunca antes. Bom, Ayrton Senna dispensa apresentações. Se você não conhece o Ayrton Senna, então você não deve ser brasileiro. É o nosso herói, o campeão da Fórmula 1. Uma das coisas que mais me chamava a atenção sobre o Senna era o fato de ele ser considerado o rei da chuva. Ninguém pilotava melhor que ele debaixo da chuva. Mas no começo nem sempre foi assim. Ele falava que no início ele tinha uma dificuldade muito grande em dirigir debaixo da chuva. Mas ao invés disso se tornar um obstáculo, ele fez com que isso se tornasse um desafio. Enquanto a maioria dos outros pilotos treinavam apenas quando o tempo estivesse bom, no caso do Ayrton Senna, toda vez que chovia ele fazia questão de treinar debaixo da chuva, o que fez com que ele se tornasse o melhor piloto quando estivesse chovendo. Ou seja, se no dia da corrida chovesse, a vantagem era dele. Além disso, ele também era herói dos japoneses, porque na época que ele dirigia na McLaren, quem fazia o motor do carro deles era a Honda. E segundo o próprio Senna, aquele carro da McLaren MP4/4 era o carro favorito dele. Então, em homenagem a ele, vamos criar uma composição cinematográfica com o carro do Senna aqui no Blender. Então, bora começar. E para fazer essa cena cinematográfica com o carro do Ayrton Senna, a gente vai precisar do carro do Ayrton Senna. E eu já baixei esse modelo desse carro nesse site aqui, que é o site do Sketchfab, que você pode fazer download de vários modelos. O cadastro é de graça e alguns dos modelos 3D eles são de graça, tá? Esse aqui do carro do Ayrton Senna aqui é um modelo disponível aqui de graça do nosso contribuinte aqui, do Dark Igorek, tá? Agradecimentos a ele, né, por ele estar compartilhando esse modelo aqui do carro do Ayrton Senna, tá? Você vê aqui, ó, o modelo vem até aqui com detalhe aqui do Senna aqui, tá? Pra saber que esse aqui é o carro do Senna mesmo. Muito bem feito aqui, muito bem realístico, tá? Então, parabéns pra ele. Então, é só você fazer o download aqui, tá? Você faz o download e voltando pro Blender, a gente vai abrir essa pasta e vai trazer esse modelo 3D pra cá. Primeiro eu vou deletar esse cubo aqui, só para deixar a tela limpa. Depois que você fizer o download, ele vai vir compactado, então você vai ter que descompactar, usa o WinRAR, descompactar ele, aí você vai ter a pasta aqui já aberta, tá? Ele vai vir aqui já no formato de Blender aqui. É só você clicar nele aqui, ó, que ele vai abrir uma nova tela aqui com o modelo do carro aqui. E para ficar mais fácil da gente fazer essa composição, eu vou converter esse modelo aqui para um modelo FBX, que aí vai ficar mais fácil da gente fazer essa composição. Só que antes de fazer essa conversão desse modelo de Blender para um arquivo FBX, eu vou tirar alguns artefatos aqui que eu não vou precisar. No caso, você vê que ele vem com essas lampadinhas aqui e essa outra câmera. Eu não vou precisar dessa lâmpada nem dessa câmera extra aqui, tá? Então eu vou selecionar essa câmera e as 4 luzinhas aqui, ó, e dar um delete, tá? Eu só quero o carro mesmo. Aí depois de feito isso, você vai vir aqui em File e aqui, ó, Export, você vai escolher esse modelo aqui, ó, FBX. Escolhe FBX, escolhe a pastinha onde você quer salvar esse arquivo, convertir para FBX. Pode renomear aqui se você quiser. E o importante é que ele vai vir aqui com esse finalzinho FBX aqui. Então eu vou deixar aqui, ó, apertar em Export FBX. Aí tá pronto o processo, tá? Ele já converteu esse modelo aqui para um arquivo FBX. Aí você pode fechar esse arquivo aqui ou aperta aqui em novo, em General, aí não precisa salvar. Se você olhar naquela pastinha ali de antes, ó, que só tinha o modelo do Blender, agora vai ter esse outro arquivo aqui, ó, com finalzinho FBX, tá? Era isso que a gente queria. Aí quando a gente for fazer a composição, a gente vai abrir ele por aqui, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar agora é de uma cena aqui, algum vídeo nosso que a gente vai fazer a nossa composição aqui. Você pode filmar você mesmo com o seu celular, tá? Ou você pode pegar aqui do Pexel mesmo. Eu tô pegando esse aqui do Pexel só pra gente treinar aqui. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nas descrições aqui embaixo e aliás do carro anterior também eu vou deixar tudo na descrição aqui embaixo os links, beleza? Aí depois de feito isso, a gente vai traquear essa cena aqui. Aí voltando pro Blender, a gente vai começar esse processo de traqueamento. Então para isso a gente vai apertar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, dar um clique aqui, vem aqui em Movie Clip Editor, você abre aqui, aí você vem aqui em Open e vai procurar a pasta onde você colocou esse vídeo. No meu caso é essa pasta aqui, tá? Ele já tá convertido em sequência de imagens, tá? Não é obrigatório, mas se você converter para sequência de imagens, pro Blender fica mais fácil e rápido para processar esse traqueamento e tudo no Blender vai funcionar bem mais leve, tá? Eu aconselho bastante vocês a deixar convertido na sequência de imagens. Se vocês não sabem como converter um vídeo numa sequência de imagens, eu já fiz um vídeo explicando como que faz isso, eu também vou deixar esse vídeo nas descrições aqui embaixo, vocês dão uma olhada depois de você ver esse vídeo. Então depois de você abrir aqui a sua pasta aqui, a única coisa que você tem que confirmar aqui é se
se tá na ordem aqui crescente, aqui, tá? De 1, 2, 3, 4, 5, tá? Não pode estar numa ordem assim, ó, toda embaralhada aqui, tá? Se tiver embaralhado aqui, é só vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Você clica aqui e vai mudar aqui para name, tá? Se deixando em name, vai estar nessa ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, nessa ordem crescente aqui, beleza? Aí você aperta o botão A para selecionar todas as imagens salvas aqui e dá um Open Clip, que ele vai trazer as imagens aqui para o Blender. Mas antes de começar, a gente vai ter que primeiro apertar aqui em Set Scene Frames, tá? E carregar todas essas imagens aqui para o Blender. Você clica em seguida aqui em Prefetch, que aí vai carregar aqui o vídeo aqui, tá? E se você mover a timeline aqui, aí você vê que ela tá funcionando aqui direitinho. Vou voltar pro frame 1 e a partir daqui a gente vai ter que colocar pontos de tracking aqui para a gente poder fazer o tracking aqui dessa cena. No caso, a gente vai se concentrar mais aqui na parte aqui do chão aqui, tá? Porque é no chão que a gente vai colocar o carro do Ayrton Senna aqui. Então a preferência é para colocar pontos de tracking aqui. E as configurações que eu vou usar aqui, que geralmente eu uso e funciona para a maioria dos casos, é a seguinte: eu vou mudar esses valores aqui. Eu não vou dar muitos detalhes para que serve cada um desses itens aqui agora, para não tomar muito tempo, porque eu já criei também um outro vídeo que vai te ensinar em detalhes para que serve todos esses dados aqui. Novamente, eu vou deixar esse vídeo nas descrições aqui embaixo, você dá uma olhada se você estiver interessado em saber mais detalhes em como fazer o tracking. Aqui eu vou falar rapidinho aqui os valores que eu uso. Então eu vou colocar aqui, ó, nessa pattern size, vou mudar aqui de 21 para 25, search size aqui eu coloco 130, location eu mudo para perspective, keyframes eu vou mudar aqui para previous frames, deixo esticado aqui em normalize, aqui em tracking setting extra eu vou mudar aqui de 0.75, vou mudar para 0.9 e deixo esticado aqui nessa track aqui para eu ter acesso a essas setinhas aqui para eu começar a fazer o tracking. Aqui eu vou começar a colocar os pontos de tracking. Onde é os melhores lugares para colocar os pontos de tracking? É sempre nas partes onde tem mais contrastes aqui, por exemplo, aqui nos cantos aqui do chão aqui e não aqui no meio, tá? Aqui não tem muito contraste, tá? Você pode usar esse pontinho aqui, ó, que já tem um contraste. Aí você coloca um ponto de tracking aqui. Nessa parte em branco aqui que não tem contraste nenhum, aqui não é muito bom, tá? Então você escolhe algum ponto de contraste. Eu vou apertar o botão Ctrl, vou colocar uma aqui nesse canto aqui. E outra coisa também pode ajudar seu tracking é você vir aqui nessas barrinhas aqui, ó. Você escolhe aqui essa track, vai aparecer essa imagem aqui, que é um close aqui desse pontinho de tracking aqui. É bom você, por aqui, ó, você consegue fazer uma reposição mais fina aqui, tá? Quanto mais bem posicionada no centro aqui, melhor. E eu vou fazer isso para todos os pontinhos aqui. Vou colocar um pontinho nesse cantinho aqui, mais um nesse canto aqui. Vou aproveitar esse pontinho aqui no chão preto aqui, ó, que é um ponto de contraste. Vou colocar outra aqui nessa quina aqui e vou fazendo isso sucessivamente aqui. O mínimo dos pontos que você tem que colocar é 8, tá? Mas quanto mais pontos você colocar aqui, onde você for colocar o seu objeto, o seu tracking vai ficando mais perfeito. Isso quer dizer que quando você colocar, por exemplo, o carro do Senna aqui, quando a câmera começar a se movimentar, a chance desse carro ficar aqui deslizando na tela vai ser menor, tá? Ela vai ficar mais precisa se você der mais dados para o Blender. Então eu vou colocar um pouquinho a mais aqui, vou continuar colocando mais alguns pontos aqui. Terminar de colocar os pontos de tracking aqui, eu vou apertar o botão A só para selecionar tudo. E aí você clica aqui nessa setinha aqui, ó. Clica aqui que ele vai começar a fazer o tracking. Depois que ele fez o tracking todo aqui, tá? Se você movimentar essa barra da timeline aqui, ó, você vê que alguns pontos aqui, ó, ficou meio rosinha aqui, significa que ela saiu da tela aqui, aí você vai perder o tracking, mas isso é normal porque a câmera tá se movimentando aqui, no caso, para frente aqui. O importante é que a maioria dos pontos de tracking aqui, elas continuam aqui, ó, na tela aqui. E o objetivo desse tracking aqui é a gente conseguir uma margem de erro menor que 1, tá? Se você conseguir uma margem menor que 1, significa que seu tracking ficou bom, ou pelo menos de preferência menor que 1, tá? Se ficar um pouquinho maior, não vai ter tanto problema assim, mas o ideal seria abaixo de 1. E o tracking é uma coisa assim meio que delicada, porque muita gente acha que ele é bem complicado. Existem sim algumas cenas que se você escolher, vai ficar mais difícil, tá? Para você traquear. Por exemplo, essa cena aqui, ela é uma cena que vai ser bem mais fácil de traquear, por quê? Primeiro porque quando ela faz o movimento aqui, ó, ele tá indo aqui em direção aqui para frente. E ele tá indo em uma direção linear, tá? Ele só vai para frente. Ou você poderia pegar uma cena que tá indo só para direita ou para esquerda aqui também. Essas são cenas consideradas fáceis para o Blender traquear. Cenas que são mais difíceis são quando você vai pegar uma cena que ele começa indo para uma direção e começa a virar para um outro lado e depois para o outro e começa a torcer muito a tela. Quando ele vai para várias direções diferentes, dá para traquear também, só que para você conseguir atingir essa margem menor que 1, vai te dar um pouco mais de trabalho, tá? Fica um pouquinho
pouquinho mais difícil, mas dá para fazer também. Mas se você é iniciante, eu aconselho você pegar cenas simples assim. Tem movimentos que lineares, tá? Que vai só em uma direção só. E também, se você conseguir uma cena aqui que os pontos de tracking, a maioria dos pontos de tracking aqui que você colocar desde o início permanece até o final, também é considerado fácil. As cenas mais difíceis são quando você, por exemplo, está movimentando a tela e os pontos de tracking vão sumindo. Aí nesse caso, à medida que ele vai indo em uma direção que não tem ponto de tracking, você vai ter que ir criando novos pontos de tracking para ir remendando a traqueagem da sua cena. Aí nesse caso aí, pode ser que fica um pouquinho mais difícil de você conseguir essa diferença de margem de erro menor que 1. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, não que seja impossível. Mas como eu tenho visto muita gente falando que tem muita dor de cabeça fazendo tracking, tá? Então eu aconselho pegar cenas assim bem simples, tá? Esse é um exemplo bem simples aqui. E antes de continuar com esse tutorial de composição cinematográfica no Blender, não esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessada em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. Terminada a traqueagem, então a gente vai vir aqui nessa aba aqui de Solve, e aqui você vai clicar aqui em Keyframes e vamos dividir essa tela aqui, ó. Bota o mouse aqui, ó, nesse cantinho aqui até virar uma setinha para direita e esquerda, você aperta o botão direito do mouse aqui, ó, e vamos escolher essa Horizontal Split, tá? Para dividir a tela aqui no meio. E vamos mudar essa parte aqui de clip, vamos deixar Graphics, tá? Só para ter o gráfico referente a esses pontos de tracking. O que a gente tem que ver aqui, ó, é se tem algum ponto aqui, ó, que tá indo fora do padrão que tá vindo os gráficos aqui, tá? Você vê que ele tá vindo um monte de gráfico aqui, zigue-zague aqui. Aí, mas você pode perceber, ó, que tá vindo, ó, tem um ponto aqui, ó, que sai aqui do padrão dele aqui, tá? Você tem que procurar algum ponto que sai fora do padrão. No caso é esse aqui, tá? Vou clicar aqui e vou dar um delete. Delete e pronto. Eu vou experimentar, deixar desse jeito aqui mesmo e vou experimentar aqui, ó, vindo aqui em Solve Camera Motion, você clica aqui e vamos ver a margem de erro aqui. Se olhar nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele deu 0.21 aqui, tá? Ele é menor do que 1. Então já tá bom. A gente conseguiu já o que eu queria, tá? Menos que meio até, tá excelente, tá? Como eu disse, essa é uma traqueagem aqui até que fácil para fazer, então a gente conseguiu de primeira aqui de cara. Terminado isso, a gente vai voltar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, você vai clicar aqui e vamos voltar aqui para essa 3D Viewport aqui. A gente volta a ver o cubo aqui e aqui nessa parte de baixo aqui, ó, vamos trazer aquela cena do nosso vídeo anterior aqui para a parte de baixo também. Você deixa apertado aqui nessa set esse background, aí você aperta o botão 0, aí você vai ver a visão aqui do nosso cenário aqui de trás, igual aqui tá de cima. Só que ele tá meio escuro aqui, tá? Para melhorar a imagem, você deixa selecionada a câmera aqui, ó, e aqui nessa aba aqui, dessa câmera aqui, você clica aqui também. E aqui em Background Image, você clica nessa setinha aqui, e aqui em Opacity, você aumenta essa 0.5 aqui, ó, deixa 1 aqui, ó. Pronto, agora ela ficou bem mais nítida. E o que a gente precisa fazer aqui é agora trazer os dados desse tracking aqui para essa cena aqui de baixo aqui. Primeiro eu vou ter que falar pro Blender onde que eu quero que fica o chão aqui da nossa cena. No caso, ele vai ser representado por esses pontos de tracking aqui, e eu preciso de pelo menos 3 pontos aqui que eu tenho que escolher para representar o nosso chão. Eu vou escolher então esse pontinho aqui, aí você deixa apertado o botão Shift e clica em mais algum outro ponto, tá? Vou clicar nesse outro ponto aqui e nesse outro ponto aqui. E aqui nesse canto aqui, ó, onde está escrito Floor, que seria chão, vou clicar ele aqui. Aí você vê que o cubo ele mudou de direção aqui. Ele ficou mais ou menos já posicionado no chão aqui, tá? E eu vou escolher agora um centro de origem aqui, tá? Onde eu quero que esse cubo fique. Toda vez que a gente trazer algum objeto 3D pro Blender, ele vai aparecer nessa posição aqui, tá? Então eu vou escolher aqui bem no meio aqui, tá? Vou escolher esse aqui e eu escolho essa set origem, tá? O ponto de tracking vai ficar aqui. Aí você vê que o nosso cubo ainda tá grande, então eu vou escolher agora 2 pontos. Vou deixar isso selecionar esse aqui mesmo, seguro o Shift de novo e vou escolher esse aqui do lado e vou dar um set scale aqui. Ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. E para trazer esses pontos de tracking aqui para essa tela aqui de baixo aqui, ó, deixa apertado aqui nessa Setup Track Scene aqui. Coloca aqui, vai aparecer esse plano aqui. A gente tá trazendo esses dados daqui de cima para aqui de baixo, tá? Porque é nessa tela de baixo que depois a gente vai continuar trabalhando. Se você acha que o cubo ainda tá meio grande aqui, eu vou aumentar esse valor aqui, vou experimentar 3, dar um set scale de novo, aí você vê que ele ficou um pouquinho pequeno demais, vou experimentar 2 e dar um set scale de novo, experimentar 1.5 e vou dar um set scale de novo, eu acho que desse tamanho ficou bom. Aí você vê que ela tá nessa orientação aqui, ó, você vê que tem essa linha verde aqui que seria o eixo Y e a vermelha aqui que seria o eixo X. Eu quero deixar mais ou menos nesse formato de cruz aqui, ó, porque eu acho que fica mais
mais fácil depois da gente colocar os objetos, que eles vão aparecer tudo nesse mesmo eixo, tá? Aqui ele tá aqui na diagonal, então eu vou escolher aqui algum ponto aqui, por exemplo, esse aqui, eu vou escolher esse aqui para representar o eixo Y aqui. Vamos ver se ele melhora. Aí eu aperto aqui nesse 7Y, aí você vê que ele já fica agora melhor posicionado aqui, tá? Eu acho que assim, para essa cena aqui, ela ficou mais retinha aqui, tá? Segue esse caminho aqui da rua aqui. Aí terminado isso, a gente não vai mais precisar dessa tela aqui de cima, tá? Então você vai colocar o mouse aqui no meio aqui, até virar essa setinha aqui para cima e para baixo. Aperta o botão direito do mouse novamente e vai escolher essa Join Area aqui, tá? Aí vai aparecer essa setinha aqui. Você coloca a setinha aqui para cima aqui, ó, clica aqui, que agora vai ficar só essa tela aqui de baixo aqui como a principal aqui. E a partir de agora a gente vai trabalhar só nessa tela aqui. Bom, agora a gente vai trazer aqui os objetos em 3D aqui para fazer a composição dessa cena aqui, tá? No caso é o carro do Ayrton Senna, então vou trazer ele aqui para essa cena aqui, tá? E eu não vou precisar desse cubo e nem desse plano aqui, então eu vou selecionar os dois e dar um delete nele. Como a gente antes tinha convertido aquele nosso carro do Senna pro formato FBX, então a gente vai vir aqui nessa file aqui, ó, a gente vai escolher essa import e vai escolher aqui também, ó, FBX, tá? Você clica aqui e você vai abrir aquela pasta que você salvou, aqui o modelo do carro do Senna aqui em FBX, tá no meu, tá nessa pasta aqui, é só dar dois cliques aqui em cima que ele vai trazer o carro aqui. Você vê que ele já está posicionado aqui. Aí você pode apertar o botão S se você quiser escalar ele aqui para maior ou menor aqui, deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E se a gente mudar aqui para essa visão de shading aqui, você vê que o carro aqui ele não tá mais com as texturas que estava antes, tá? Então a gente vai trazer ele de volta, porque quando a gente converteu para o modelo FBX, ele tirou as texturas, então vamos colocar de volta. Então com o carro selecionado, você vai vir aqui nessa aba de shading e vamos selecionar um pedaço aqui do carro aqui, tá? Vou selecionar esse pedaço aqui da lataria aqui de cima, tá? Tá vendo que é só essa parte de cima? O carro ele vem todo desmembrado aqui, tá? Quer dizer que cada pedaço aqui ele vai vir com uma textura diferente para cada um dos pedaços, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra gente. Se você olhar aqui, ó, do lado direito aqui, ó, é referente às partes aqui do seu carro aqui. Ele tá todo rosinha aqui, é porque tá sem a textura, então a gente vai fazer isso agora. Então para facilitar o nosso trabalho, para deixar ele um pouquinho mais rápido, é aconselhável você deixar ativado um addon chamado Node Wrangler, tá? Que se eu não me engano ele já vem instalado no Blender, você só precisa ativar ele. Então para isso, você vai vir aqui na Edit e vem aqui em Preference, você vai vir aqui em Addons e você vai procurar por Node Wrangler. Você digita aqui Node, ele já vai estar essa opção aqui, Node Wrangler aqui. O meu já tá ticado porque já tá ativado. Se o de vocês não tiver ativado, deixa ticado aqui, tá? E pode fechar. Feito isso, com essa parte da lataria desse carro aqui selecionada, ele vai dar esses nós aqui. O que você vai fazer é selecionar essa metade aqui, ó, desses nós aqui, e você vai dar um delete, tá? E você vai ficar só com esses dois nós aqui, da Principal BSDF e do material Output. E aí vocês vão selecionar agora, dá um clique aqui nessa Principal BSDF e agora vai segurar o botão Ctrl Shift T, tá? Ele vai abrir um menuzinho aqui, tá? Aí você tem que procurar onde tá a pasta das texturas do seu carro, tá? Que vem naquela pasta que você fez o download. Que quando você abre, ele vai vir aqui com esses dois aqui, com a source, que é referente ao modelo 3D do carro, tá? E aqui as texturas, tá? É só clicar aqui nas texturas, você tem todas as texturas aqui da parte do seu carro, tá? Você vê que tem várias aqui, tá? Nesse caso aqui tá escrito, ó, Body Match, tá? Então você vai procurar por todos os arquivos aqui que tá com o mesmo nome aqui, Body Match, Base Color, Body Match Metallic, Body Match Metallic também, Body Match Normal. Você vai selecionar então essas quatro aqui e dar um Enter. Quando você fizer isso, o Blender já vai automaticamente já montar os nós para você e colocar todas as texturas para você aqui de forma automática. Isso deixa o nosso serviço mais fácil e rápido. Então agora você faz a mesma coisa aqui para esse outro item agora que tá rosinha, você clica aqui e vai fazer o mesmo processo, tá? Você vai selecionar essa metade aqui, dá um delete, clica na Principal BSDF, Ctrl Shift T e agora você vai procurar por essa Wheels aqui. A Wheels tá aqui, essas quatro aqui de baixo, seleciona essas quatro de baixo, dá um Enter, novamente aqui, ó, já colocou aqui a textura para você e assim sucessivamente, tá? Você faz isso para todos os outros itens aqui. Aí depois que você terminou aqui para todas essas bolinhas que estavam rosa aqui, ó, você verifica que se não tem mais nenhuma parte rosa aqui no seu carro. Se você olhar aqui, você vê que na parte interior aqui, ó, ainda tá rosinha aqui, então você seleciona aqui nessa parte tá rosa aqui, ó, só clicar em cima e ele vai dar essas outras opções aqui, ó, tá? Aí você vê que aí tem uma bolinha aqui tá rosa, você clica aqui na parte rosa e faz o mesmo processo, tá? Vamos deletar essa metade aqui, clica na Principal BSDF, dá um Ctrl Shift T e vamos procurar por essa interior aqui, que é essa aqui e essa que vai essas quatro aqui, né? E dá um Enter, que pronto. Agora você tem a textura para
pro carro inteiro. Feito isso, você pode voltar aqui para Layout, aí você vê que agora o carro tá aqui com a textura. E se vocês não se inscreveram ainda nesse canal, se inscrevam que semanalmente estou criando um tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de composição cinematográfica no Blender. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a animação desse carro aqui. Vou apertar o botão do meio aqui e segurar aqui na tela, só para ter uma visão aqui tridimensional do nosso carro aqui. E como eu disse, esse carro ele vem aqui com todos os pedaços aqui separado aqui, tá? Para ficar mais fácil de fazer a nossa animação, eu vou precisar transformar os pedaços numa mesh só, com exceção dos pneus. Eu quero que os pneus aqui, eles fiquem separados mesmos, tá? O que eu quero deixar junto aqui é só essa parte da lataria com a parte de baixo aqui, tá? E como vocês perceberam aqui, ó, quando eu tento movimentar só essa parte de baixo aqui, ó, quando eu seleciono, eu clico aqui em cima e aperto o botão G, você vê que todos os pedaços, tanto a lataria e os pneus, ele movimenta junto com ele. Você não consegue movimentar esse pedaço aqui de baixo aqui separado aqui, tá? E por que isso está acontecendo, tá? Isso está acontecendo porque foi usado aqui um recurso chamado Parent, que seria dar uma parentada. Parentada seria fazer com que, de acordo com o movimento desse objeto aqui, que seria a parte de baixo aqui, que seria a principal aqui, você consegue fazer com que todos os outros objetos aqui, ele também siga o mesmo movimento aqui do objeto que você escolheu aqui de baixo. No caso, a lataria e os pneus vai acompanhar o movimento dessa parte de baixo aqui, mas não é isso que eu quero, tá? Então eu quero desfazer essa Parent aqui. Para fazer isso, eu vou selecionar então o pneu aqui, tá? Eu não quero que fica parentado nessa parte do meio aqui. Então você seleciona o pneu aqui e você vai apertar o Alt P, tá? E vai aparecer esse menuzinho aqui, Clear Parent aqui. Aperta Clear Parent, tá? Para limpar essa Parent aqui. Aí você vê que, ó, o pneu ele separou aqui. Só que quando você fizer isso, ó, você vê que o pneu aqui, além de ele deslocar da posição que estava antes, ele também mudou a escala aqui, tá? A escala ficou menor que o pneu que estava anteriormente. Então eu vou apertar o botão Ctrl Z só para voltar ao que estava antes. Vou dar uma arrumada aqui. Eu vou selecionar o carro inteiro aqui. Você deixa aqui na visão de wire, fica mais fácil de selecionar tudo. Você pode selecionar tudo aqui, tá? Só que você tem que tomar o cuidado que quando você fizer isso, ó, automaticamente acabei selecionando essa lampadinha aqui. Eu não quero selecionar a lâmpada aqui, tá? Então eu vou pegar essa lâmpada aqui, seleciono aqui, aperto o botão G, vou deixar um pouquinho mais afastado. E agora sim eu vou selecionar aqui só o carro inteiro aqui. E aqui nessa setinha aqui, ó, você dá um clique aqui, ou você pode apertar o botão N aqui, ó, só para abrir e fechar aqui o menuzinho aqui. E você vem aqui em Item, você vai ver que a localização aqui, ó, do seu modelo 3D aqui, ó, vai estar nessas coordenadas aqui, tá? X, Y, Z, nesses valores aqui, tá? Tanto a rotação, escala. E para fazer os cálculos ficarem mais fácil para o Blender e não ter aquele problema de mudar a escala e a posição, eu vou mudar esses valores aqui. Eu vou deixar tudo zerado aqui e só a escala que eu vou deixar aqui no 1. Então, com o seu carro aqui selecionado, você vai apertar o Ctrl A e vai escolher essa All Transforms. E aí, você vai ver que aqui os valores aqui não mudaram, mas não se preocupe. Se você clicar aqui nos pedaços separados aqui, ó, você vai ver que agora aqui, ó, tá vendo? A localização ficou tudo zero, a rotação zero e a escala tudo no 1 aqui. E é isso que a gente precisava fazer. Quando você deixar nesses valores aqui, agora sim, se você selecionar aqui só o pneu aqui, deixa eu voltar aqui para a visão de sólido aqui, só para ficar mais fácil para a gente ver, e apertar novamente o Alt P para aparecer essa Clear Parent, você vai escolher Clear Parent. Agora sim, a gente conseguiu separar aqui o pneu aqui, ó, dessa parte de baixo aqui, ó, que estava aparentado aqui, ó, que fazia movimentar os pneus junto com essa parte de baixo aqui, tá vendo? Eu vou fazer o teste, vou selecionar essa parte de baixo aqui, apertar o botão G e tentar movimentar, tá vendo? Agora os pneus aqui não tá mais acompanhando o pedaço de baixo aqui, tá? Eu vou fazer isso para os pneus de trás também. Seleciona os pneus de trás, dá um Alt P e dá um Clear Parents. Aí vamos testar novamente, seleciona a parte de baixo, aperta um G, tá vendo? Agora os pneus aqui não tá mais acompanhando o movimento da parte de baixo do carro aqui, tá? Ela perdeu essa Parent. Porém, a parte de cima aqui, ó, ela ainda tá separada, tá? Ela só acompanha a parte de baixo. Se eu selecionar a parte de baixo aqui, ó, que vai movimentar todo o restante, tá? Mas tem outros pedaços do carro aqui, ó, que na realidade ela tá tudo separado aqui. E eu preciso que todos esses pedaços aqui do carro aqui, eles se transformem numa mesh só. Eu não quero que eles fiquem aqui separadas. Então, para isso, vou apertar o botão 7, só para ter uma visão de cima aqui. Eu acho que fica mais fácil da gente selecionar, tá? E volta de novo a apertar essa wire aqui. Também vai ficar mais fácil da gente selecionar os pedaços. É só arrastar o mouse aqui, ó, e selecionar essa parte do meio aqui, com exceção dos pneus aqui. Se você apertar o botão Ctrl J agora, você vai juntar todos os pedaços numa mesh só. Se você tentar clicar agora aqui, ó, você tá vendo? Ele vai ficar tudo junto
aqui, ó, ele não vai mais, você não consegue mais separar eles. Só que tem alguns pedaços aqui que ficou ainda conectado aqui, tá? Que é a parte dos eixos aqui. Eu vou selecionar eles também. Só selecionar aqui essa parte aqui. Você vê que essa parte de trás aqui, ele seleciona essa parte do eixo aqui, ela tá conectada nos pneus aqui. Então eu vou selecionar depois, tá? Primeiro eu vou selecionar só essa parte aqui da frente, que é mais fácil. E aqui eu vou apertar o Ctrl J também, tá? Se você apertar o botão G, tá? Agora você conseguiu separar esses eixos aqui. Eu vou separar agora esses eixos aqui que tá aqui. Você seleciona os eixos que tá aqui, tá? Você dá um clique nele e segurando o botão Shift, você clica aqui na parte do meio do carro aqui, ó, tá? Para selecionar os dois juntos. E aí você aperta o Ctrl J, pronto, você fundiu essas partes do eixo aqui no carro aqui, na parte principal dele aqui, tá? Você aperta o botão G, você vê que ele tá agora todo junto aqui, tá? Você repara que tem essa parte aqui dos eixos aqui dentro, aqui, ó, ela ainda tá conectada aqui nos pneus do traseiro do carro aqui. Você poderia separar e colocar aqui nessa parte do meio aqui também, mas como vai ficar dentro do carro aqui e ninguém vai ver, não vai dar problema nesse caso aqui, tá? Então eu vou deixar desse jeito mesmo, e era isso que a gente precisava fazer. Aí feito isso, eu vou fazer uso de uma empty, que seria uma referência, tá? Geralmente a gente usa as empties para ajudar a gente a fazer essas animações. Você aperta o Shift A e vai vir aqui na empty, escolhe aqui algum modelo aqui. Eu vou escolher essa cruzinha aqui mesmo, você clica aqui, aí você aperta o botão G, essa cruz aqui, tá? Aí você consegue movimentar ela aqui. Eu vou deixar ela posicionada, essa cruzinha aqui, bem nessa parte traseira aqui do carro, na altura dos pneus aqui, traseiro aqui. Vou soltar aqui, vou apertar o botão 3 para ter uma visão aqui de lado agora, apertar o botão G, o Z e subir nessa posição aqui, ó. Vou deixar essa cruzinha, essa empty aqui. A empty no caso aqui, ela aparece aqui na viewport, mas quando você renderizar, ela não vai aparecer, tá? Ela fica invisível. Então você não precisa se preocupar com a posição dela aqui, porque ela vai estar invisível. E aí a animação vai ser feita de acordo com o movimento da empty aqui agora. Depois de você ter posicionado a empty aqui, ó, você vai selecionar todo o seu carro aqui, ó, tá? Seleciona tudo, segura o botão Shift e vai clicar aqui nessa empty aqui que você acabou de criar. E agora a gente vai fazer aquele processo de parent, que seria fazer com que todos os pedaços aqui que você quer parentar vai seguir o movimento dessa empty aqui. Aí você aperta o botão Ctrl P, vai aparecer esse menuzinho aqui, Set Parent, e escolhe Object. Se você clicar agora só nessa empty aqui, ó, e apertar o botão G, você vê que onde você movimentar aqui, ó, o carro vai fazer o mesmo movimento aqui. Aí você consegue fazer a animação através dessa empty aqui. Vou voltar aqui para a visão de sólido aqui, acho que fica mais fácil da gente ver. E o que está faltando agora é fazer com que os pneus eles tenham a rotação aqui, tá? Porque se a gente só movimentar aqui, ó, você vê que os pneus aqui ele não tem rotação nenhuma aqui. Então para a gente colocar esse efeito de rotação nos pneus, você vai selecionar aqui um pneuzinho aqui, ó. E você repara que quando você clica nesse pneu aqui, apesar de a gente ter separado antes aqui, ó, ele está como se fosse um objeto só. Aqui, ó, do da direita e da esquerda aqui, eles estão juntos aqui. Vamos deixar tudo separado aqui, só para não ter problema também. Então vou apertar o botão 7 aqui, com os pneus aqui da frente selecionado. Eu vou apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode. E aqui, ó, você vai clicar uma vez aqui fora e vai selecionar aqui, ó, um pneu só. Mas para selecionar tudo aqui, ó, se você selecionar aqui no modo sólido aqui, ó, você vê que não vai selecionar as partes de baixo aqui. Então é bom deixar aqui selecionado na Wire aqui, ó, que quando você selecionar aqui esse pneu aqui, ó, se você selecionar tudo, até a parte de baixo aqui, isso é bom deixar selecionado na Wire, que seleciona melhor. E você vai apertar o botão P e vai escolher essa Separate aqui, ó. Você escolhe essa Selection, que a gente vai separar esse pneu desse outro pneu aqui, tá? Aí você volta a apertar no botão Tab para voltar no Object Mode. Se você selecionar um pneu agora, ó, apertar o botão G, você vê que agora você consegue movimentar ele de forma independente desse outro pneu aqui, tá? E a gente vai fazer o mesmo esquema aqui para os pneus aqui de trás aqui, tá? Que eles também estão como se fosse um só. Aí você seleciona os pneus de trás, aperta o botão Tab, faz o mesmo esquema aqui, tá? Você clica uma vez aqui fora, vou selecionar aqui só esse pneu aqui, desse lado aqui, e faz o mesmo processo. Aperta o botão P, aperta Selection, aperta o botão Tab para voltar para o Object Mode, vou selecionar esse pneu aqui, ó, aperta o botão G, ele tá separado aqui, e esse pneu aqui, ó, se você apertar o botão G, você vê que ele tá aqui ainda conectado com esses eixos aqui de dentro aqui, que a gente não vai se preocupar muito com eles agora, porque como ele vai ficar dentro do carro aqui, não vai dar para ver o que tá acontecendo, não vai ter problema, ninguém vai ver o que tá acontecendo aqui dentro do carro, então tudo bem. Aí feito isso, você vai agora selecionar aqui um pneu
aqui, tá? Eu vou selecionar esse aqui, deixa eu voltar para a visão de sólido. E agora você vai vir aqui nesse quadradinho laranja aqui de Object, você clica uma vez aqui e por essas coordenadas aqui, ó, você consegue fazer a rotação do pneu aqui, tá? Por exemplo, eu quero que rotacione aqui do eixo X aqui, tá? E você vem aqui, ó, Rotation X aqui. Aí você clica aqui e arrasta, ó. Aí você vê que você consegue fazer a rotação aqui. Só que ela tá fazendo a rotação aqui, ó, de acordo com esse ponto de origem geométrica aqui. Por isso que ele tá dando essa volta aqui, ó, ao redor desse ponto de origem que tá aqui. E eu quero que a rotação seja feita aqui no meio do pneu, tá? Então eu vou ter que reposicionar a origem desse pneu aqui para aqui no meio e não aqui no meio do carro. Deixa eu colocar a rotação 0 novamente. Com esse pneu aqui selecionado, você vem aqui em Object e aqui em Set Origin você vai escolher por essa Origin to Geometry. Quando você fizer isso, ó, tá vendo que ó, o pontinho amarelo que estava aqui passou para cá. Se você tentar rotacionar X novamente, agora você consegue, tá vendo? Faz a rotação certinha aqui. Aqui é no sentido X, aqui na Y faria esse tipo de rotação aqui, tá? Provavelmente o carro não faz esse tipo de rotação aqui, mas na Z aqui, ó, você consegue fazer as curvas caso você queira aqui, tá? Você pode fazer a animação por aqui também. Por enquanto a gente vai se concentrar aqui só na rotação X aqui. Então a gente vai ter que mudar esse ponto de origem aqui para os 4 pneus aqui, tá? Então faz o mesmo processo, você seleciona os outros pneus aqui, vem em Object, Set Origin e você vai mudando aqui, ó, para os 4 aqui, tá? Muda a origem aqui para a Origin to Geometry. Pronto, feito isso, se você tentar movimentar aqui essa empty aqui, ó, apertar o G, você vê que agora ela continua não tendo rotação aqui. Nesse caso, ou você, na hora que você movimentar aqui, você coloca keyframes, não aqui com a empty selecionada aqui, tá? Você deixa selecionado o pneu aqui. Por aqui, você pode tentar colocar keyframes aqui e fazer a rotação do seu pneu aqui, tá? Mas isso vai dar muito trabalho, tem um jeito melhor, então a gente vai fazer uso de um jeito mais prático, tá? Eu vou clicar aqui uma vez com o botão direito do mouse aqui, ó, vai ter esse menuzinho aqui, ó, e a gente vai adicionar uma driver, tá? Que seria tipo uma formulinha aqui que vai fazer com que esse pneu ele se movimenta de forma automática de acordo com o movimento aqui dessa empty aqui. Isso vai deixar a nossa animação mais fácil. Então voltando aqui, nesse menu aqui, depois que quando você estiver aqui nessa parte de Object aqui, ó, você vai clicar uma vez aqui dentro e vai procurar pela empty que a gente acabou de criar. Você clica aqui, empty, e agora se você apertar aqui, ó, selecionar a empty aqui, ó, e apertar a G no sentido X aqui, ó, se você movimentar para o sentido X, repara que o pneu aqui, ó, se você apertar o botão G e movimentar no sentido X aqui, ó, ela tem uma rotação aqui. Só que se você tentar movimentar no sentido Y aqui, você apertar o botão G, o Y aqui para movimentar no sentido Y, você vê que aí o pneu não tá rotacionando. Então a gente vai arrumar isso aqui, tá? Tem um jeito de calibrar isso. A gente vai voltar aqui, seleciona o pneuzinho que você selecionou antes, volta aqui nessa rotation, você aperta o botão direito do mouse aqui em cima, tá? E vai escolher essa opção Edit Driver. Aí vai abrir esse menuzinho de antes e aqui o que a gente vai mudar é aqui nessa Type X Location aqui, tá? Tá na X, vamos trocar agora para Y Location aqui, porque como a gente vai estar movimentando no sentido Y aqui, nesse exemplo aqui, tá? Porque ele tá indo, a gente quer que vai no sentido Y aqui, eu vou mudar então pro Y. Se você selecionar agora Empty de novo e apertar o botão G e o Y para movimentar no sentido Y, ó, você vê que agora, toda vez que movimentar no sentido Y, o pneu vai rotacionar aqui, beleza? Só que, se você reparar bem, ó, quando eu movimento ele aqui, ó, no sentido Y, eu tô indo aqui para esquerda aqui, mas o pneu tá rodando pro sentido contrário aqui. Ele, em vez de rodar para frente, parece estar rodando pro sentido de trás aqui. Então isso a gente tem que calibrar também, tá? É o mesmo esquema, tá? Você vai selecionar o pneuzinho aqui e vai selecionar essa parte do X aqui. Você aperta o botão direito do mouse novamente, vem em Edit Driver, só para ter acesso ao mesmo menuzinho de antes. O que a gente vai mudar aqui é nessa expression daqui, aqui na var. Você vai clicar aqui nessa parte da frente dessa vara aqui e vamos acrescentar um sinal de menos. E aí você pode clicar aqui fora, que agora a gente vai inverter o sentido do pneu aqui, tá? Você clica agora de novo aqui na Empty, você aperta o botão G, a Y e agora sim, ó, você movimenta aqui para a esquerda, agora ele tá movimentando no sentido correto aqui. E aí você arrumou isso aqui. E tem que ser feito isso para os 4 pneus do carro aqui. Então um jeito também mais rápido de fazer isso, você seleciona de novo o pneu que a gente já colocou essa driver aqui, aí você vai colocar o mouse aqui em cima, você vai apertar o botão direito do mouse e agora você vai dar um copy
driver aqui, tá? Você dá um copy, que é para você copiar o que você mudou aqui nessa driver dessa rotação aqui, e seleciona algum outro pneu aqui, e aqui nessa X aqui, você vai apertar o botão direito do mouse e vai colocar aqui, ó, essa paste drive, tá? Só para a gente colar a mesma driver que a gente fez para esse pneu aqui. Isso você faz para os outros pneus aqui também, tá? É o mesmo processo. Que aí quando você selecionar aqui essa empty aqui e tentar movimentar, agora tá vendo, ó, os 4 pneus eles estão movimentando aqui de forma automática aqui conforme você movimenta a empty aqui, beleza? Para voltar para nossa cena anterior, aperta o botão 0 e aí a gente pode ver como ficou a nossa cena aqui. E para fazer a animação aqui desse carro, agora é só você fazer a animação por keyframes aqui, que seria o jeito mais fácil aqui. Você escolhe um ponto aqui do seu cenário aqui, onde você quer que comece a animação aqui, tá? Vou escolher, por exemplo, o frame 30. Você deixa selecionado a sua empty, você aperta o botão K e vai escolher por essa location, tá? E você anda alguns frames aqui para frente. E com essa empty aqui selecionada, você aperta o botão G e o Y aqui para movimentar aqui no sentido Y, tá? E você reposiciona aqui, ó, numa posição que você queira aqui, tá? Eu vou deixar o carro andando para essa posição aqui, soltar aqui, e você aperta o botão K novamente, escolhe essa location aqui. Vamos voltar aqui atrás, dá um play, aí você vê que o carro aqui ele tá se movimentando aqui, tá? Esse é um jeito bem fácil de fazer a animação aqui. E como eu tô aqui trabalhando com um cenário realístico aqui, tá? Então eu vou fazer uso do modo Cycles ao invés da Eevee, tá? Porque no Cycles fica bem mais realístico. Então você vai vir aqui nessa aba aqui de Render e vamos mudar de Eevee para Cycles. E vamos deixar aqui, ó, ativada essa visão de Render aqui, deixa nessa visão aqui, tá? E vamos mudar aqui essa device aqui, CPU para GPU, tá? No caso, eu tô mudando aqui para placa de vídeo. Obviamente, no seu computador tem que ter placa de vídeo, senão essa opção aqui vai ficar, tipo, apagada aqui. E mesmo que você já tenha uma placa de vídeo e ficou aqui apagado, dá uma confirmada aqui na Edit, aqui, ó, em Preference, aqui em System, e vê se você selecionou aqui ou a CUDA ou a Optics aqui, uma dessas duas, tá? Se você deixar aqui na None, você vê aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela fica apagada aqui, quer dizer que vai estar desativado a sua placa de vídeo. Para ativar, você escolhe entre a CUDA ou a Optics aqui, tá? E, obviamente, você vai ter que deixar ticado aqui, ó, na sua placa de vídeo, tá? Senão, não vai estar ativada aqui, tá? Se você deixar desativada aqui, aqui também vai ficar apagada aqui, tá? Então, deixa ativada aqui, aí você pode fechar aqui. E eu vou dar algumas otimizadas aqui no Cycles, porque na Cycles fica mais pesado pro Blender. Eu vou mudar essa Max Sample aqui de 1000, aqui vou diminuir apenas para 40. Dou um clique aqui nessa Denoise aqui, clica nessa setinha aqui, vou mudar essa Start Sample de 1 para 10, para deixar o processo mais rápido aqui no Blender. Na Render aqui também vou deixar só 40. E nessa Denoise aqui, ó, cuidado que por padrão ela vem aqui desativado a sua placa de vídeo, tá? Então deixa ativada aqui também, porque mesmo que você tenha ativado aqui a placa de vídeo, se na hora de você renderizar tiver desativado aqui, ele vai renderizar como se não tivesse placa de vídeo, tá? Ele vai usar o seu processador e vai ficar uma renderização bem lenta. Então deixa ativada essa GPU aqui, se você tiver placa de vídeo. E aí outro detalhe que você pode perceber é que a tela ficou toda preta, né? Cadê o vídeo que estava atrás, né? Então para você fazer aparecer o vídeo atrás, é você só vir aqui nessa filme aqui, dá um clique nela aqui, ó, clica aqui em Transparent. Quando fizer isso, você vê que a cena vai voltar a aparecer aqui atrás, tá? E agora a gente vai fazer mais algumas configurações aqui para fazer uma composição melhor dessa cena aqui. Você vê que aqui o carro ele tá bem escuro aqui, tá? É porque a luz tá muito fraca, tá? Então a gente tem que tentar deixar iluminado aqui esse carro aqui, no caso mais ou menos com a iluminação aqui da sua filmagem, do seu vídeo aqui. Mas antes da gente fazer isso, uma coisa que eu quero deixar feito aqui também é deixar aplicada uma sombra aqui no carro, tá? Então para isso é importante que você crie aqui um chão aqui pro Blender. Então você pode apertar o Shift A e vem aqui em Mesh, clica em Plane, tá? Vai colocar esse plano aqui, bem embaixo do carro aqui, e você aperta o botão S e cresce um pouco, tá? Vamos crescer aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, só para preencher toda a tela aqui, tá? Aí você vê que, tá vendo, ó, agora aparece a sombra aqui. Essa sombra aqui, de preferência, você tem que tentar deixar na mesma direção aqui das sombras que aparecem no seu vídeo aqui. A gente já vai arrumar isso, mas antes a gente vai arrumar esse problema aqui desse plano aqui. O que a gente quer é a sombra, mas não quer que fique aparecendo esse plano aqui, tá? Então para desaparecer esse plano aqui da nossa visão, você vem aqui nesse quadradinho laranja aqui de Object e aqui em Visibility, você clica aqui e você vai ativar essa Shadow Catcher. Clicando aqui, você vê que aquele plano desaparece, mas a sombra
sombra continua aqui. Era isso que a gente precisava fazer. Agora vamos reposicionar essa sombra aqui de acordo com a sombra aqui do seu cenário. Procura aqui por alguma sombra aqui, tá? Aí você tenta fazer igual. Por exemplo, vou olhar aqui, essa cena até que foi gravada num dia meio que nublado pelo jeito, né? Não tem sombra, não tem referência. Mas se você olhar aqui, ó, debaixo dessa moita aqui, ó, parece que tem um pouquinho de sombra aqui. Dá a entender que a luz está vindo bem mais ou menos perpendicular aqui, tá? De cima para baixo aqui, tá? Não tá nem na diagonal. Então vamos tentar fazer algo parecido. Então para isso você vai selecionar aqui essa light aqui, que é aqui. Aí você seleciona essa lampadinha aqui também. E vamos mudar de point para sun. Aí a luz fica mais forte. Mas aí você vê que ficou muito forte, tá? O carro tá totalmente branco. Você pode diminuir essa straight aqui. Eu vou diminuir, vou começar com 5. Aí você vê que agora deu uma melhorada, tá? Você clicando aqui nessa straight, você pode clicar em cima, arrastar para a direita ou para a esquerda. Aí você pode fazer o controle da intensidade da luz. Tenta deixar uma intensidade de luz compatível com a claridade do vídeo aqui, tá? Vou deixar, acho que mais ou menos assim, acho que fica compatível. E a gente vai reposicionar agora a sombra aqui. Se você clicar na sombra aqui e apertar o botão R, você pode fazer a rotação onde você quer que fica a sombra aqui. Como tá mais ou menos perpendicular de cima para baixo, eu vou deixar mais ou menos, então, nessa posição aqui retinha aqui, rotacionar mais ou menos assim. Acho que ficou bom já, tá? Eu vou apertar o botão 3 para ter uma visão de lado. Vou colocar essa luz um pouquinho, rotacionar um pouquinho aqui para trás aqui e apertando o botão do meio aqui, segurando, você pode rotacionar aqui. Aí você vê a sombra, fica mais ou menos nessa posição aqui, tá? Vou apertar o botão 0 para voltar a ter a visão de câmera novamente. Eu acho que assim ficou meio parecido com a da cena aqui, tá? Se bem que essa cena aqui, você não consegue ver muita sombra, mas acho que assim já ficou certinho aqui. É assim que você faz uma composição simples de um vídeo aqui, tá? Se você apertar o play aqui, aí você vê que, ó, tá vendo? Você conseguiu fazer a animação e ficou tudo certinho. Ficou até que bem realístico aqui, porque esse modelo aqui do carro também foi muito bem feito, tá? Tá de parabéns o cara que fez esse modelo aqui, tá bem realístico. E aí você aprendeu a fazer aqui uma composição VFX, uma composição cinematográfica aqui do seu vídeo aqui no Blender. E por curiosidade aqui, não é obrigatório, tá? Você pode fazer, mas isso já seria um nível um pouquinho mais avançado. Eu criei aqui essa parte aqui do fundo aqui, falsa, aqui da garagem aqui do carro, tá? Só para mostrar que a garagem aqui pode abrir a porta da garagem aqui. Apertar o botão 0 aqui, vou mudar aqui para a visão de render aqui. Aí você pode fazer também esse tipo de composição, mudando a cena aqui como se o negócio fosse realmente tudo em 3D aqui, tá? Você cria aqui um fundo falso aqui para essa cena aqui. O que eu fiz aqui foi pegar um plano aqui que eu coloquei bem na exata posição aqui dessa porta dessa garagem aqui. E depois eu coloquei aqui a textura, a mesma textura aqui dessa porta dessa garagem aqui, nesse plano aqui, tá? E eu fiz aqui uma animação com keyframe aqui de rotação nela aqui, tá? E criei aqui esse fundo falso da garagem. E para fazer com que essa porta aqui ela se abra nesse eixo aqui, ó, tá? Que ela consiga fazer esse movimento aqui. Você vê que eu mudei aqui esse centro de origem aqui, que geralmente aparece aqui no meio aqui desse plano. Eu trouxe aqui para cima só para fazer a rotação a partir desse ponto aqui, porque eu queria que a porta se abrisse desse jeito aqui. E como esse vídeo já tá ficando muito longo, eu não vou dar aqui detalhes de como eu fiz todo esse processo aqui, mas eu já fiz um outro vídeo que ensina a fazer esse mesmo processo aqui, tá? Eu vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, você dá um clique nele, que aí você vai aprender a fazer esse tipo de fundo falso aqui, tá? Que fica muito realístico também nessas suas composições de VFX, eu acho que fica muito legal. No caso desse vídeo aqui, eu ensino a fazer essa porta aqui, no caso foi no chão aqui, tá? Mas o processo é o mesmo, tá? Eu só simplesmente, em vez do chão aqui, eu tô fazendo aqui na parede, mas funciona igual, tá? É o mesmo esquema, tá? Dá uma olhada nesse vídeo que você vai aprender a fazer isso aqui também. E para você fazer a renderização dessa sua composição aqui, vamos primeiro ver uma frame aqui da sua tela aqui para ver se ficou tudo certo, se não tem nenhum erro aqui, tá? Você aperta o botão F12 que o Blender ele vai fazer a renderização de uma frame aqui, ó,
de amostra aqui, só para ver se não ficou nenhum artefato aparecendo aqui, tá, na tela. Aí você vê que se ficar tudo certinho, você pode fechar ela aqui e agora você aperta aqui nessa abinha aqui de Compositing e você vai ver, vai aparecer a cena de fundo aqui, tá? Se você acha que tá muito perto, você aperta o botão V aqui, tá? Que aí ele diminui aqui a tela aqui, tá? Se você quer que aumente, você aperta o botão Alt V, tá? Que aí você aumenta aqui, tá? Só para você ver a tela aqui por completo. Se você fez a traqueagem, o Blender já deixa pronto aqui todos esses nodes aqui para você. E uma coisa também que é importante deixar falado, quando você faz esse tipo de composição cinematográfica aqui no Blender, é importante que os arquivos que você colocar aqui, você olha aqui nessa parte aqui direita aqui, tá? Você vai ver que tem essa pastinha da foreground e dessa background. Procura deixar todos esses itens aqui, ó, na pasta de foreground aqui, tá? Não deixa nada nessa pasta de background. Se tiver, você seleciona e arrasta tudo aqui para essa pasta de foreground. Que se você deixar aqui nessa pasta de background, às vezes pode ser que dá problema aqui de aparecer uns artefatos aqui, ou da sombra não aparecer aqui certinho. Então passa tudo aqui para essa foreground. Em algumas situações você vê que continua tendo problema com isso, você pode simplesmente deletar essa background para não ter problema mesmo, tá? Você seleciona a background, dá um delete aqui e quando você deletar aqui, você vem aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó, clica aqui também e você vai selecionar background e aqui nesse canto você aperta esse xizinho que é para deletar a background daqui também, para eliminar essa pasta de background de vez e não dar nenhum defeito aqui na hora de você renderizar. Aí depois de feito esses preparos aqui, você pode vir agora e selecionar aqui onde você quer salvar o seu projeto. Então vamos clicar aqui nessa aba de Output e aqui você escolhe aqui quantos frames por segundo você quer que tenha o seu projeto aqui, tá? Aqui tá por padrão, começa com 24, tá? Mas eu deixo geralmente entre 30 ou 60, vou deixar 30 e aqui nessa Start Frame começa da 1 até a 185 porque esse vídeo aqui tem 185 frames, então tá tudo certinho. E aqui também outra parte importante é saber onde você quer salvar o seu vídeo. Então você clica aqui nessa pastinha aqui e você vai escolher algum lugar do seu computador onde você quer salvar, tá? Eu vou deixar aqui nessa desktop, que é a área de trabalho, e vou clicar nessa pastinha de mais, que vai criar essa pastinha aqui e você dá um nome aqui para colocar o seu vídeo. Vou chamar aqui de tutorial, dá um enter, aí dá 2 cliques nessa pastinha de novo e dá um aceitar. Aí você confere aqui se realmente foi feita essa pastinha aqui que você criou aqui. E aqui nessa file format, tá? Você pode escolher, tá? Em que formato você quer, tá? PNG significa em sequência de imagens, ou se você quer que salva em formato de vídeo direto, você pode escolher essa FFmpeg vídeo aqui, tá? Só que é recomendável você sempre selecionar essa sequência de imagens, porque durante a renderização, às vezes o Blender pode travar, e se você selecionou aquele formato de vídeo direto, se o Blender travar, você vai ter que começar a fazer a renderização tudo do começo. E essa renderização, às vezes, dependendo do tamanho, ela pode levar horas, tá? Então é aconselhável você deixar em PNG aqui em sequência de imagens, porque se o Blender travar, dá para você continuar da onde o Blender travou, tá? E você não precisa refazer toda a renderização tudo de novo. Aí você deixa desativada essa overwrite aqui, ó, pode renderizar de novo que o Blender vai começar a renderizar exatamente da onde ele travou. Então, feito esses preparativos aqui, agora sim, para renderizar, você vai segurar o botão Ctrl e botão F12. Aí o Blender agora vai começar a fazer a renderização do seu projeto. Outra forma de você fazer uma composição aqui, se você não quiser ficar dependendo tanto assim de fazer o tracking, é você fazer uso de alguma imagem HDRI. Por exemplo, nesse projeto aqui, eu coloquei aqui o carro aqui, tá animado, tá aqui nessa estrada aqui. Eu fiz ele movimentar aqui nessa direção aqui. E o que eu vou fazer aqui é posicionar a câmera aqui para acompanhar o movimento do carro aqui. Eu vou voltar aqui para o frame 1. Aí eu vim aqui, eu seleciono a câmera aqui, tá? Eu vou apertar o botão 0, tá? Só para ter a visão de câmera. E agora eu vou apertar aqui nessa setinha aqui, tá? Só para abrir esse menuzinho aqui. Nessa parte aqui de views, você deixa esticado aqui nessa câmera to view, porque assim, se você deixar apertado o botão do meio do mouse aqui, ó, e tentar reposicionar o foco da câmera aqui, você pode controlar, tá? Aí você coloca numa posição que você achar melhor aqui, focado aqui no seu carro, você pode rolar o botão do meio para dar um zoom in ou zoom out, tá? E depois terminado isso, você pode desticar essa
esse tique aqui, essa câmera to view aqui, tá? Só para não desregular mais. E aí você vai deixar selecionada essa câmera aqui e com o botão Shift você vai selecionar essa input aqui do carro e vai fazer o mesmo processo de parentamento que a gente fez anteriormente. Você aperta o botão Ctrl P e escolhe essa object. Aí a câmera vai acompanhar o movimento do carro aqui, tá? Se você der o play, ó, você vê que a câmera acompanha aqui o carrinho. Apertar o botão 0 para ter a visão de câmera, deixar o play ativado, aí ela vai estar com esse movimento aqui. Vou dar um pause aqui e vou agora mudar para essa visão aqui de render, só para ver como é que fica. E você vê que ele tá tudo escuro aqui, tá? Porque não tem lâmpada nem nada. Aí nesse caso aqui eu vou colocar aqui alguma imagem no fundo aqui, só para representar que tem algum cenário aqui. Você pode fazer uso de alguma imagem HDRI, como eu falei anteriormente, e um lugar bom para pegar essas imagens aqui é nesse site aqui, Polyheaven aqui, você pode encontrar imagens desse tipo aqui, ó. Você vem aqui nessa Assets aqui, aí procura essa HDRI aqui, ó, clica aqui e vai dar uma série de imagens aqui em HD aqui, ó, para representar o fundo do seu projeto. Aí você pode escolher qualquer cenário aqui. Por exemplo, eu vou escolher uma aqui dessa Night aqui e vou escolher, por exemplo, essa Golden Bay, tá? Ele vai colocar esse cenário aqui de fundo e não tem segredo, tá? É só apertar, fazer o download aqui. A maioria delas aqui é de graça aqui, é só você procurar aqui. Aí depois de feito o download dessa HDR, a gente vai voltar aqui pro Blender. Aí você vem aqui nessa Shading. É importante lembrar que a gente tá trabalhando aqui no modo Cycles aqui, tá? Porque se eu não me engano, no modo Eevee, essa HDRI aí não vai funcionar. Mas eu vou deixar aqui na Cycles. Então, bem feito isso, o que a gente vai mudar aqui, ó, é nessa parte aqui dessa Object aqui. Você clica aqui e vai mudar aqui para Word. Quando você fizer isso, vai aparecer esses dois nós aqui. E se você ativou a Node Wrangler, você deixa clicado aqui nessa Background aqui e aperta agora um Ctrl T, tá? Agora a tela vai ficar aqui, ó, tudo rosa. Vai aparecer esses três nós aqui. E aqui você vai apertar aqui nessa Open aqui. E aqui você vai procurar onde você colocou aquela imagem que você acabou de fazer o download da HDRI. O meu tá nessa pastinha aqui, eu vou clicar nessa imagem aqui. Aí ele vai colocar aqui a imagem anterior aqui. Se você der o play, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui com essa imagem de fundo aqui, tá? Você pode reposicionar ela aqui, ó. Vou deixar, trazer um pouquinho nessa posição aqui, deixar ela aqui, você dá um play. Mas você vê que a imagem aqui, ela tá estática, tá? Ela não tá movimentando. Você pode movimentar a rotação aqui na rotação aqui por essa Z aqui na Mapping, tá? Você muda ela aqui, ó, tá vendo? Você movimenta esse valor aqui, você consegue fazer esse movimento de rotação. Então vou voltar aqui pro frame 1, que eu vou deixar zerado e vou, aqui você aperta o botão I em cima, tá? Vai ficar tudo amarelinho aqui, tá? Isso significa que a gente colocou mais um ponto de keyframe nessa posição aqui. Aí eu vou até o final do seu projeto e esse valor da Z aqui, você muda o valor de 0 para algum valor positivo aqui. Eu vou deixar para 150, por exemplo, e aperta o botão I novamente, vai colocar outro ponto de keyframe aqui. E quando eu voltar para o frame 1 aqui, ó, e dar um play, agora você vê que a imagem aqui do fundo ele começa a movimentar junto, tá? É uma forma de você dar uma tapeada aqui para você mostrar que botou um fundo aqui. Isso é uma forma mais rápida e fácil aqui também de fazer uma composição, caso você não queira ficar dependendo só de traqueagem. E vale lembrar também mais um detalhe aqui, ó. Repara que quando você trabalha com algum objeto que está em movimento e está ativado o Motion Blur no Blender, que é essa opção que fica aqui, ó, nessa aba de Render aqui, ó, se você deixar ticado aqui, Motion Blur, ele serve para ele dar uma, tipo uma embaçada nos objetos. Quando algum objeto está em movimento, é normal que os objetos que estão passando aqui de forma rápida, ele fica meio embaçado, ele não vai ficar aqui nitidamente, você não vai conseguir enxergar nitidamente. Por exemplo, esse carro aqui, ele tá andando aqui em uma determinada velocidade e repara que aqui você consegue enxergar aqui o que está escrito aqui no pneu, tá? Apesar de ele estar rotacionando aqui, e você enxerga também as imagens aqui de forma bem nítida, mas o natural é que quando tá em velocidade, tudo fica embaçado, tá? Você não consegue ver o que tá escrito aqui e os objetos que estão aqui passando rápido, eles vão ficar embaçados. Se você apertar o botão F12 para ter um exemplo de uma frame aqui, a gente vai ver isso acontecer. Tá vendo? Ó, quando você tá com a Motion Blur ativada, ó, tá vendo? Aquelas letras você já não vai mais conseguir enxergar, tá? Ela fica embaçada. Aqui, ó, tá vendo os fundos aqui, ó? Tudo aqui fica embaçado aqui. Só que algumas coisas, pela regulagem padrão do Blender, esse embaçamento
renderizamento pode fazer que alguns objetos fiquem até invisíveis. Se você reparar aqui no meio, ó, aqui no meio deveria existir uns postes de luz aqui. Só que nessa velocidade aqui, ó, ele ficou tão embaçado que na renderização você não vai enxergar nada, ó, tá vendo, ó? Presta atenção aqui nesse meio aqui, ó, ele não tem nada aqui, tá? Eu vou fechar aqui, deixa eu diminuir aqui, e na composição que a gente criou, ó, tá vendo? Esses postes aqui, ó, tá vendo? Aqui na composição dá para enxergar que eles estão aqui, tá? Aí essas barras aqui também da ponte aqui, tá? Tudo aqui. Só que se eu voltar para aquela imagem que a gente fez aparecer de preview aqui, ó, você vê, ó, tá vendo? Aqueles postes aqui, ó, não aparece mais, ó, ficou invisível, tá? O negócio tá tão rápido que você não vê mais nem as barras aqui da ponte, não vê nada, tá? Eu acho que ficou muito forte. Então, dá para regular isso também. Eu vou fechar uma vez aqui e você vindo aqui nessa motion blur aqui, então, você vem aqui nessa shutter, ela começa aqui por 0.5. Se você quiser diminuir um pouco esse efeito de blur, você pode clicar aqui e arrastar, tá? Eu vou diminuir aqui mais ou menos para, vamos ver aqui, 0.11, tá? E vou apertar uma F12 novamente, só para ver como é que fica um exemplo de uma frame na hora de você renderizar. Aí tá vendo, ó? Agora você diminuiu aqui o tanto de blur. Tá vendo que agora você consegue ver agora o post aqui, ó? Agora dá para ver melhor, tá? Ele tá embaçado, mas você consegue enxergar as barras aqui também. As letras agora aqui, ó, dá para ver um pouquinho. Tá embaçado, mas dá para ver um pouquinho. Acho que assim dá uma melhorada nesse efeito de blur. Aí você controla conforme a velocidade dos seus objetos por ali, beleza? E agora que você aprendeu como criar uma composição cinematográfica no Blender, você pode até criar o seu próprio seriado caseiro na sua casa. E tudo isso de forma gratuita, porque o Blender é um programa de código aberto e totalmente de graça. E se você achou meio complicado fazer o tracking no Blender, eu criei um outro tutorial que vai te dar várias outras dicas para facilitar esse processo. Recomendo muito vocês assistirem esse vídeo, porque fazer o tracking para composições cinematográficas é algo fundamental. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão curtir bastante também.